de nós começarmos a trabalhar na palavra, eu queria, pastor, pegar o gancho da Raquel. Vou te chamar aqui na frente não, fica tranquilo, tá? Sabe por quê, irmãos? Vocês não me conhecem, não me conheciam quando eu era menor, Raquel. Eu era apavorado de vergonha, de timidez. Irmãos, tem gente extrovertida, introvertida, eu não vejo como qualidade ou defeito. Mas às vezes, quando a coisa é excessiva, às vezes a gente briga com a Raquel, mas daqui a, talvez existam várias pessoas que têm esse problema da timidez que te limita até falar de Jesus, evangelizar. Ou estou errado? É verdade. Acho que não, né? E quando eu preguei pela primeira vez, pastor, eu estava sentado no banco lá, apavorado, desesperado, e o Senhor me trouxe ao coração aquele texto que muitas vezes a gente usa de maneiras deturpadas, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente usa isso como um triunfalismo, né? Mas você pode superar as tuas limitações interiores naquele que te fortalece. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu aprontei tanto com a minha mãe, quando eu tinha que apresentar um trabalho no colégio, falar em público. Eu saía de casa, mas não ia para aula. Aí um abismo traz outro abismo, ia mentindo, apavorado. Mas quando Deus, querido, entra na nossa vida, não é que Ele vai fazer de mim ou de você uma pessoa extrovertida. Não é por aí. Deus respeita o nosso jeito de ser. Mas Ele trabalha, o que nos limita, Ele faz a gente vencer a cada dia. Então, assim, posso todas as coisas daquele que fortalece, começa no interior, querido, não nas coisas externas. Então, Raquel, fica tranquila. Jesus, Raquel e companhia. Se Deus fez comigo, pode fazer com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Queria pedir que você abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Queria compartilhar com vocês a partir do versículo de número 19. Atos, capítulo 16. A partir do verso 19. Dá uma olhada para o seu lado, ver se tem alguém sem Bíblia aí. Se puder compartilhar com essa pessoa, com esse irmão. Atos 16, 19. Todos acharam? Amém? Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, saltou de dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma vez, Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Não eu, mas a tua palavra, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Irmãos, eu queria, embora eu vá falar sobre diversos assuntos aqui hoje, mas eu queria titular essa mensagem chamada A Maior Colheita de Todos os Tempos. A maior colheita de todos os tempos. Esse é um texto conhecido, uma passagem conhecida, sobre a prisão de Paulo e Silas, dois homens, dois servos de Deus.
Paulo com Silas e alguns outros irmãos estavam na cidade de Troade quando ele recebe uma visão. Paulo recebe uma visão que ele entende como vinda de Deus, dizendo que ele passasse para a região da Macedônia. E Paulo, com intimidade com o Espírito Santo, entendendo que aquela palavra era uma direção do Espírito Santo, ele vai com Silas e outros, ele vai em direção da Macedônia, até que ele chega na cidade de Filipos. Nós temos hoje, depois Paulo veio a fundar a igreja lá em Filipos. Nós temos as cartas aos Filipenses. E o texto que eu comecei a ler nos diz, queridos, que Paulo e Silas chegaram na cidade, e essa cidade havia costumes diferentes, práticas, cultura diferente do Evangelho. E uma das coisas que Paulo e Silas fizeram nessa cidade, depois se puder ler o texto um pouquinho antes, nós já lemos no verso 19, é que Paulo, ele liberta, ou melhor, ele é usado por Deus para libertar uma moça, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, possessa, e para alguns não são espíritos de adivinhação, mas nós sabemos que são demônios. E Paulo liberta essa moça depois de anos. E essa moça, ela era, queridos, fonte de lucro para aquela cidade, para aquele local. E os magistrados e os comerciantes daquele povo ficam com raiva de Paulo e de Silas, porque o Evangelho, quando chega, confronta muitas vezes as práticas locais. E começam a querer prender Paulo, bater em Paulo, dizer que ele não podia praticar aquilo, porque nem libertar aquela moça, porque isso ia contra aquela prática. Afinal de contas, aquela era uma fonte de lucro para aquelas pessoas. Mas o interessante, para nós começarmos a pensar nesses versículos que nós lemos, algumas verdades, é que Paulo era um homem de Deus, Paulo e Silas eram servos de Deus, e que diferentemente do que nós vemos nos dias de hoje, e sempre que eu me referir à igreja, eu não estou me referindo a Maranata, mas sim a tudo que se denomina a igreja do Senhor Jesus. Embora nem tudo que diga que a igreja de Jesus é a igreja de Jesus, nem tudo que diz que faz em nome de Jesus, Jesus está no meio. Paulo e Silas eram homens que não estavam usando o Evangelho para lucro próprio e nem benefícios próprios. Independente se ia diminuir o lucro ou não, Paulo sabia para o que ele havia sido chamado. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, em todas as formas, sendo expulsando demônios, sendo combatendo a injustiça. Paulo sabia que ele havia sido chamado por Deus para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para viver o Evangelho. Eu te pergunto, você e eu sabemos para o que nós fomos chamados, querido? Como o Lanza falou, como testemunha, não é como crente, como testemunha e como discípulo de Jesus. Paulo fazia a obra de Deus, independente se a maioria iria gostar ou não. Irmãos, é bom estar ao lado da maioria, mas vida com Deus, eu quero te dizer que a gente vai estar sempre ao lado da minoria, em termos de número, mas estaremos sempre ao lado daquele que pode todas as coisas. E Paulo e Silas obedeceram uma direção de Deus: vai para Filipos, vai para a região lá da Macedônia, porque eu tenho uma obra lá. E eles foram, obedecendo ao Espírito Santo, ainda que isso tivesse que confrontar muitas práticas erradas. Eles preferiram ser obedientes a Deus. E o texto que nós lemos já mostrou que eles passaram por problemas, como o Lanza também testemunhou. Sempre que nós passamos por problemas, queridos, sempre tem gente que vem falar que é coisa do diabo, que é coisa porque nós estamos em pecado. Aliás, hoje nós estamos numa moda nas igrejas, que o passar por problemas é fruto de pecado. Às vezes é. Mas, queridos, Paulo e Silas foram obedecendo a Deus e foram presos. Vocês estão me acompanhando, queridos? Paulo e Silas estavam seguindo uma direção do Senhor, estavam sujeitos à direção do Espírito, e ainda assim passaram por problemas, por situações. Mas eles entendiam, como o Marcelo falou, que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu creio que a minha pregação é a continuação do testemunho do Marcelo.
Vou repetir, Paulo e Silas estavam seguindo uma direção do Senhor. E o texto, a partir do versículo 23, diz que havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Lá em 2 Coríntios 11, 25, você não precisa abrir, quando Paulo fala a sua defesa no seu apostolado, no seu chamado de Deus, Paulo nos dá a entender que esse episódio aqui foi a terceira vez que Paulo foi chicoteado, açoitado por causa do Evangelho. Então, esse episódio aqui, que já é duro, queridos, foi a terceira vez que Paulo foi açoitado por causa do Evangelho. E eu quero que você me acompanhe no seguinte: Paulo foi preso, o texto diz que um carcereiro prendeu na prisão mais escondida, mais segura que tinha. E chega a noite, irmãos. Olhem para mim. Chega a noite. Chega o frio. Imagina as feridas de Paulo nas costas abertas. As chicotadas, querido. Lá no calabouço, na prisão mais interior, Paulo e Silas com os pés presos no tronco. Imagina as feridas doendo, irmãos. Queimando porque não foram tratadas, abertas. Querendo deitar com sono e se encostando no chão úmido, molhado, e as feridas queimando, doendo, os pés presos, não tendo como se virar, não tendo como dormir. Eu não estou elucubrando, isso é um fato aqui, que é assim que se prendia antigamente. O sono não vinha, a dor persistia. E aí eu leio que esses dois homens de Deus começam a louvar e adorar. Eu não sei quanto a você, mas eu quero isso na minha vida, querido. Eu não quero ser chicoteado não, tá bem? Mas eu quero, no meio do problema da tribulação, ter algo dentro de mim, chamado Espírito Santo, que me traz alegria no meio do problema. Eu te pergunto, irmão, o que esses homens tinham que nós não podemos ter? Talvez as tuas costas não estejam chicoteadas fisicamente, mas talvez você esteja passando por problemas que você sente dores até maiores do que a de Paulo. Dores na alma, dores de situações que não passam, que persistem, que teimosamente persistem a permanecer na sua vida. E esses homens para mim são um exemplo, porque eles demonstram a sua confiança no Senhor, aleluia, apesar das circunstâncias. E eles fazem brotar dentro de si, não eles, mas o Espírito Santo, uma alegria em meio à tristeza, louvor, gratidão, confiança no Senhor, fé sobrenatural, mesmo em meio às dores. Mas hoje, infelizmente, em muitos lugares que se dizem casa de Deus e não são, dizem que no Evangelho você não tem mais dor, você não sofre. Pare de sofrer. Nós não temos mais problemas. Eu queria dizer uma coisa, queridos. Se você entregou a sua vida a Jesus, existem dores que você vai passar que só quem realmente entregou a vida dele passa, a ele passa. Certos problemas só quem realmente pertence a Jesus passa, como provações ou perseguições. Satanás, só como já foi dito aqui, eu carimbo em cima, ele não toca naqueles que são do Senhor Jesus. Ele não tem essa autoridade, querido. E se por acaso tocar, muitas vezes é porque o Senhor permite para nos tratar. Às vezes, Satanás é como um cachorrinho na mão de Deus. Você vai até ali, mas dali você não passa, porque ele é meu. Eu vou trabalhar no que tem que trabalhar para forjar, para fazer desse meu filho, minha filha, uma pessoa melhor, mais parecida comigo, mas vai até onde eu deixar. Satanás não tem todo o poder não, querido. Nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E esses homens aqui demonstraram essa confiança em Deus. E talvez aqui nessa noite existam pessoas que terão passado por lutas, por tribulações, por problemas, que não estão entendendo. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 5,3: e não somente isto, irmãos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E os que alcançarão o reino do céu, ouça isso, querido, os que vão herdar o reino do céu não são os fortões, não são os super crentes, não são aqueles que mais frequentam as reuniões, mas são aqueles que perseveram, aleluia, até o fim em andar com Jesus. Porque aqueles que querem andar com Jesus, certamente às vezes vão cair no caminho, mas o Senhor nos levanta, nos faz andar novamente. O reino de Deus é para aqueles que perseverarem. E Paulo e Silas, querido, repito e enfatizo isso, no meio desse episódio que eles estavam presos, na sua tribulação, eles ousaram, queridos, a louvar a Deus no meio da dor. E eu queria te incentivar nessa noite. Eu não sei o que está passando, não estou aqui para ficar adivinhando, até porque os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Eu tenho um pouco de, não é pavor não, mas um pouco de, com esses pregadores que ficam tentando lançar um monte de coisa, porque alguma vai cair em alguém. Então você fala isso, eu não sei. Se Deus revelar, fala. Se não revelar, não importa. Mas talvez a tua situação que está aqui passando, que você não está entendendo a tua luta, que você não vê solução, eu quero te desafiar, você a partir de hoje dar um passo de fé, querido. Não é alienação, mas é baseado na palavra, de saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso ter a certeza que o Senhor está comigo. Incentivar, motivar você, desafiar a você, a partir dessa noite, ainda que as circunstâncias não mudem hoje, começar a louvar o teu Deus, ao meu Deus, no meio desse teu problema. Começar a entronizar o Senhor nos meios de louvores, porque é ali que Ele habita, no meio de louvores. Senhor, eu não estou entendendo essa situação. Senhor, eu não vejo solução. Senhor, eu não sei como sair daqui. Eu estou preso numa caverna, como Paulo estava. Não vejo solução, mas pela fé eu quero ousar levantar os meus braços, aleluia, para o Senhor e louvar o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor continua bom, o Senhor será eternamente bom, e eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, aleluia. Mas, querido, que isso não seja apenas um aleluia na palavra. Eu quero realmente que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu vou te louvar no meio dessa situação. E a verdade, irmãos, é que Paulo e Silas foram, como se diz, foram presos no último cárcere, no cárcere mais seguro. Lá no final, os estudiosos dizem que lá no calabouço, no final, onde é mais frio, mais úmido. Mas o texto nos diz no versículo 26 que de repente, irmãos, é de repente, sem aviso prévio. E aliás, aqui eu abro um parênteses, que eu ainda estou montando uma pregação sobre isso, me veio o coração um dia, mas eu não montei mais. Quem aqui tem clamado a Deus por algo, seja para a tua vida ou para a igreja, e parece que o Senhor não responde, que o silêncio não houve nada de Deus de resposta? Pode levantar a mão, por favor. Eu tenho percebido, pastor, que cada momento da história que a gente clama, e o silêncio se faz presente, Deus não responde, isso é uma antecipação de um grande derramar de Deus. Quando Deus para de falar e fica em silêncio, antes de Jesus vir à terra, houveram 400 anos de silêncio. Eu creio que Deus tem se silenciado em muitas coisas nos dias de hoje, mas eu creio que de repente Ele vai se mover poderosamente novamente. O texto diz de repente, irmãos, que isso sirva de motivação para o teu coração. Não é porque você pede resposta e Deus não te dá resposta, que Ele não está te ouvindo, e que Ele não está vendo a tua situação. Ele está te ouvindo, Ele está vendo na hora certa, de repente, aleluia, Ele vai se levantar ao teu favor. O texto diz que de repente sobreveio um grande terremoto, e
e mover os seus alicerces. Eu quero te dizer, irmãos, que não há prisão, não há situação que você possa estar passando, não há o fundo do poço mais profundo que você possa estar, não há qualquer empecilho, qualquer situação, qualquer impossível, qualquer dificuldade que o Senhor não possa agir e intervir na tua vida. De repente, quando Ele dizer chega, quando Ele disser é a hora, Ele se levanta ao teu favor e põe um fim nessa situação. Não há prisão que possa prender um filho de Deus. Podem até nos prender exteriormente, querido, aleluia, mas não podem roubar o que brota daqui de dentro. Podem roubar a nossa liberdade externa, mas essa liberdade que foi para Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa aqui interna, querido, ninguém pode roubar. Essa alegria de saber que está andando com Jesus, na alegria ou na tristeza, ninguém pode roubar de você. Eu não sei qual é a prisão que você tem vivido. Eu não sei de repente qual é o pecado que tem te dominado. Eu quero dizer que há poder no nome de Jesus Cristo, e Ele pode te libertar essa noite, querido. Não há prisão, não há problema, não há situação, não há impossível. E quando o nosso Deus disser é agora, agindo Ele, quem impedirá, querido? Pode ser a prisão mais profunda que tiver, não há escuridão que o Senhor não possa iluminar, querido. Não há problemas que o Senhor não possa solucionar. E eu repito, eu não sei como é que você veio aqui essa noite. De repente o Senhor pode intervir na sua vida. De repente, quando você menos espera. Agora no versículo 28 é interessante, porque se no 26 e 27 diz que de repente veio o terremoto, abalou todos os alicerces, as portas foram abertas. No versículo 28, uma coisa me chama a atenção, irmão, olha para mim. Paulo e Silas não fugiram. Aí eu te pergunto, como o pastor falou que está aberto aqui no confessionário, vamos continuar aqui aberto. Você fugia ou não fugia, querido? Pode responder, vai, pode responder. Você fugiu ou não fugiu? Eu acho que eu fugi. Só na hora que sabe, mas eu acho humanamente que eu fugia. Eu estou na prisão, atenção, eu estou na prisão, fazendo a obra de Deus, obedecendo a Deus, não estou em pecado, estou preso, com minhas costas todas marcadas de dor, estou preso, de repente eu estou orando, treme tudo, a madeira abre, a porta abre, tudo. Você vai ou não vai embora, meu irmão? Eu não olho nem para trás. Bora, Silas, vamos embora que é agora. Paulo e Silas não fugiram. É aí que está a diferença. Quando eu digo que eu fugiria, porque eu acho que eu fugiria mesmo. Mas eu quero ter o que Paulo tinha, querido. Olha para cá. Paulo era um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, além de se alegrar no meio da dificuldade, Paulo, além de achar alegria e motivação de glorificar o nome do Senhor no meio do seu problema, os olhos de Paulo, irmãos, não estavam voltados para o seu próprio umbigo. Paulo conseguiu ver o problema de outros no meio do seu problema. Paulo conseguiu observar e ver a necessidade daquele que estava próximo dele, mesmo no meio do seu próprio problema. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo a vocês. Digo apelo com meu coração rasgado. Nós não podemos ser uma geração de crentes egoístas. Hoje tudo nas igrejas é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Eu não sou contra, eu creio que Deus testemunha disso, lance também. Deus é Pai, Deus cuida, Deus dá provisão, Deus cura, Deus liberta, a gente pede. A Bíblia diz, o Pai dá o que o Filho quer quando Ele pode dar, tem prazer nisso. Mas nós temos confundido isso com tudo. Eu vim na igreja para receber coisas, quando o Evangelho não é para receber, é para dar. O Evangelho de Jesus Cristo que eu tenho nas Escrituras
haja em mim você o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória para servir, para se doar. Irmãos, você e eu fomos chamados, isso é evangelho, chamados para se doar pelo próximo, em todas as escalas. A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, Jesus diz, e do meu evangelho, esse a salvará. Nós não podemos ser uma geração, como muitos têm sido, de crentes egoístas, com essa fé tão egoísta, que tudo é para mim, queridos. Você pode e deve continuar pedindo as bênçãos de Deus, amém? Não estou falando, pode e deve pedir ao teu Pai. Mas o meu desafio é como Paulo aqui, irmãos. No meio do seu problema, no meio da sua luta, da sua dor, o Espírito Santo fez ele olhar para o lado e ver que tinha um carcereiro que estava com um problema pior que o dele. Irmãos, olha para mim mais uma vez. Eu não sei qual é a tua situação, mas saiba que de repente no meio da tua dor, no meio do teu problema, no meio do teu sofrimento, no meio da tua angústia, no meio das tuas incertezas, que o Espírito Santo te faça olhar para o lado, porque Ele pode e quer te usar para abençoar vidas. Tira os olhos um pouquinho de você, tira os olhos um pouquinho dessa situação e sabe e crê que Deus está cuidando de você. Coloca os seus olhos, Senhor, me dá visão espiritual para ver quem precisa de mim. E quando você vai abençoando, vai servindo, o Senhor vai agindo na sua vida. Eu sempre repito esse texto, porque lá na Tijuca, eu fui na Tijuca durante 11 anos. E o pastor Paulo sempre, quando tem a ceia, ele diz aquele texto que diz: se andarmos à luz, perdão, vou falar uma coisa, mas outra coisa. O outro texto que diz: aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, através de vós. Aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão através de vocês. Sabe o que eu tenho pedido com isso, querido? A água é símbolo da palavra. A água é símbolo da palavra nas Escrituras. Quando eu recebo a palavra de Deus, e a palavra vai no meu interior, e eu vou deixando essa palavra fluir, ou seja, eu vou exercitando, praticando essa palavra, eu vou servindo aos outros, vou ministrando aos outros, vou sendo bênção, vou sendo exemplo, vou abençoando, vou, enfim, no que eu faço isso, essa água passa por mim e vai embora, e ela continua jorrando, continua jorrando, continua jorrando, e quem vai sendo limpo sou eu, querido, quem vai sendo abençoado sou eu. É dando, é compartilhando que nós recebemos de Deus, porque água parada dá bicho, dá dengue. Nós fomos chamados para olhar para o lado, mesmo no meio da tribulação, como Paulo, irmãos. Que o Espírito Santo também nessa noite, além de fazer você começar a louvar a Ele no meio do problema, que o Espírito Santo, que seja a tua oração: Senhor, eu não estou entendendo esse meu problema, não estou entendendo essa situação, não estou compreendendo, não vejo saída, mas eu quero louvar ao Senhor no meio desse problema, crendo que o Senhor está cuidando de mim. E Espírito Santo, me dá esse olhar espiritual para ver aqueles que estão precisando ao meu redor. E quando você menos esperar, querido, Deus já abriu a porta para você, Deus já te curou, Deus já te libertou, de repente, enquanto você está fazendo a obra dele, abençoando vidas. E tem um detalhe: esse carcereiro não era amiguinho de Paulo. Porque eu estou aqui falando, você está pensando, pô, aquele meu amigo do trabalho, meu amigo, ele está precisando realmente de Jesus, glória a Deus, aquela pessoa, só que esse cara aqui, irmãos, deu chicotada nas costas de Paulo. Esse homem aqui arrebentou, eles arrebentou com Paulo. Ele não era amigo de Paulo. E eu imagino eu e você agora, no tronco, treme tudo, vamos correr. Aí você olha, tem um cara lá. O cara me bateu, Marcelo. O cara me arrebentou ontem. Eu fico ou eu corro? Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta que não é para responder, não é para a gente pensar.
antes de dizer, Lucas 6, 27 diz assim: mas vós que ouvides, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem ao que vos aborrecem. Lucas 6, 35 diz: amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Lucas 6, 33 diz: se fizerdes o bem ao que vos fazem bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Olha para cá, irmão. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, olha para mim, por favor. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, qual é a diferença entre nós que temos o Espírito Santo e aqueles que não têm? Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, qual a diferença da gente para aqueles que não conhecem Jesus, irmãos? Eu coloquei um propósito no meu coração e eu oro todo dia isso, irmãos. Todo dia. Porque eu vou orar para o Senhor, eu oro isso. Eu digo: Senhor, guarda o meu coração. Eu decidi, meu irmão, em não ter nada contra ninguém. Ou você pensa que nunca me fizeram mal, nunca se levantaram contra mim? Mas eu falei: Senhor, na minha vida eu não quero brecha nenhuma para o inimigo. Eu entreguei minha vida toda para o Senhor. Eu sei que ainda não está toda, porque eu tenho que mudar um monte de coisa. Mas, Senhor, se o meu coração se corromper, o corpo todo se corrompe. Senhor, guarda o meu coração. Se eu tiver algo contra alguém, me mostra. Eu quero me prostrar e liberar perdão, porque eu quero meu coração limpo diante do Senhor. Nós não podemos, irmãos, ter nada contra ninguém. Quando a Bíblia fala, o texto não é sobre isso não, quando a Bíblia fala sobre perdão, o negócio é sério. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós não seremos perdoados. Isso é sério. E eu oro todo dia: Senhor, em nome de Jesus, guarda o meu coração para que ele não se corrompa, para que não ache nele nada contra ninguém, amargura. Sabe por quê, irmãos? Isso nos prende interiormente. E quando você tem um coração perdoador, não é contra ninguém, você é livre interiormente, querido. Você é livre. Nada te faz mal por dentro, querido. O homem queria te fazer o mal, mas teu coração está nele. E Paulo foi esse aqui, ó, que falou: não vou fugir. Eu estou no meio do problema, as portas se abriram, mas eu sei porque eu fui chamado, eu vou abençoar vidas. E ele vai em direção, na verdade nem ele vai, na verdade o carcereiro, a partir do verso 29 é que diz para ele. O cara queria se matar. E essa pergunta aqui do carcereiro é a pergunta mais clara sobre salvação nas Escrituras, se eu não estou enganado. O que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E talvez essa seja a pergunta de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu vim aqui, muito legal, muito gostoso, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, entregou a sua vida por nós. O que eu tenho que fazer, Patrick? Crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele entregou a sua vida por mim e por você, que Ele te ama, e que se você entregar a sua vida a Ele, Ele vai cuidar de você, vai te dar a vida eterna e vai te purificar e perdoar de todo o pecado, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. É entregar a sua vida a Ele, dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado, não sei fazer as coisas sozinho, mas eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor perdoe meus pecados. Quero andar contigo. Quero que o Senhor me ensine a andar como o Senhor quer. Quero que o Senhor perdoe meus pecados. Essa é a pergunta mais clara sobre salvação. Você pode pensar: Patrick, mas eu sou fraco, eu não sei fazer as coisas, eu não sei como andar com Jesus, eu não consigo louvar a Deus no meio do problema, eu sou fraco. Patrick, eu não consigo olhar para o lado no meio do problema, eu só penso em mim, eu sou fraco. Queridos, eu também sou fraco. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Se você reclamar por Deus na tua vida nessa área, eu tenho certeza que o Senhor vai modificar o teu coração. E eu quero terminar essa reflexão, porque eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos, eu vejo nesse texto aqui uma palavra para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje.
O texto diz que perto da meia-noite, olha para mim, perto da meia-noite houve um terremoto. Meia-noite, irmãos, é o período mais escuro de um dia. O sol nasce, clareia, vai escurecendo, quando chega meia-noite, está escuro ao máximo, depois começa novamente a clarear. A palavra de Deus nos diz que haverá um tempo, irmãos, na história da humanidade, de trevas, de escuridão, como nunca antes houve, e nem nunca haverá mais. A palavra nos mostra que haverá um tempo da humanidade, da história do ser humano, de trevas tão densas, como nunca houve e nunca haverá. E a Bíblia chama que é um período do reinado do anticristo. De trevas, de escuridão. E curiosamente, em Êxodo 11:4, diz que à meia-noite, para quem conhece a história bíblica, à meia-noite, lá no povo judeu, no povo, faltou a palavra agora, estava no Egito. À meia-noite, o Senhor passa com juízo sobre o Egito e liberta o seu povo. À meia-noite, o povo judeu lá, Deus passa com juízo sobre o Egito, matando os primogênitos e libertando o seu povo. Isso aconteceu à meia-noite. E Egito é símbolo do mundo, queridos. É símbolo do sistema do mundo. Que um dia Deus também virá com juízo sobre o mundo. Também curiosamente, mas que não é curiosamente, Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens, que diz que à meia-noite ouve-se o grito: o noivo chegou. Então nós podemos ver que meia-noite é o período de maior trevas no dia, e é um período que exemplifica o reinado do anticristo. E é nesse tempo que eu creio que estamos próximos, que Jesus voltará. Jesus está às portas para voltar, querido. E ele trará juízo sobre as nações, mas também libertará o seu povo. E o texto que nós lemos aqui, antes de ir para ele, o texto diz que perto da meia-noite, de repente houve-se um terremoto que abalou todos os alicerces. Perto de que horas? Da meia-noite. Ageu 2:6 ao 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem acha que isso já passou, Hebreus reafirma, capítulo 12, 26, ainda uma vez por todas, a última vez, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido feitas, porque as coisas que não são abaláveis vão permanecer. Perto da meia-noite houve-se um abalo, querido, que aqui no caso de Paulo e Silas tremeu com todos os alicerces e foram abertos. Meus irmãos, ouça em nome de Jesus, nós estamos perto da meia-noite, queridos. Nós estamos perto da meia-noite. E o Senhor vai abalar céus e terra antes dele voltar. E o texto em Ageu, o verbo original em hebraico, é um tempo verbal que não tem no português. Ele significa uma sequência de abalos. Não é abalo físico de terremoto, aconteceu um tsunami, não é isso não, queridos. Eu creio que Deus vai abalar céus e terra, e vai abalar, olha para mim, querido, não se disperse, todos os alicerces. Como abalou aqui, tudo que dá sustentação vão ser abaladas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus vai, se já não está, abalando todas as coisas. Tudo que traz segurança para o ser humano, que não deveria trazer, como dinheiro. Se a tua confiança está no dinheiro, querido, eu quero te dizer, Deus vai abalar isso.
Se a tua confiança está no teu conhecimento, Deus vai abalar. Deus vai abalar todos os alicerces. Mas aqueles que estiverem na rocha não serão abalados, querido. Você e eu, aleluia, não fomos chamados para entender ou compreender todas as coisas. Você e eu fomos chamados para ler esse livro, meditar nesse livro, estudar esse livro, engolir esse livro e viver esse livro pela fé. Porque é nele que nós encontramos a vida eterna, aleluia. Nós estamos, ouça isso, perto da meia-noite, queridos. Mas Deus é ruim e vai abalar? Não, Deus é bom, porque nesse abalar Ele vai atrair muitas pessoas para Ele, querido. Você precisa estar ficado na rocha. Eu quero te dizer, não há lugar seguro. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, guarde isso no teu coração. Não há lugar seguro nos dias que estão por vir, senão na palavra do Senhor. Não há lugar seguro nos dias que estão por vir, senão na palavra do Senhor. Porque o seu povo vai precisar viver pela fé. Eu comprei o CD do Sopro de Deus, que veio aqui na semana passada. Não conhecia muita coisa deles, não. E eu falei para a Ana Paula assim, tem uma música deles que eu não guardei, ouvi 2, 3 vezes. Eu falei, eles estão profetizando, não sei se eles sabem, se não sabem. Mas Deus inspirou. E eles dizendo sobre um tempo que está por vir, aleluia. Que a noite vai acabar o choro da igreja e vai surgir o amanhecer. Tempo de curas, milagres, de provisão, de cuidado de Deus sobrenatural sobre o seu povo. É isso que quer dizer Isaías 60, quando diz: as trevas encobrem a terra, a escuridão todos os povos, mas sobre o povo de Deus, aleluia, vem surgindo a glória do Senhor. Eu creio nisso, num tempo de separação, queridos, em que você e eu precisamos ter o que Paulo tinha, no meio da luta, no meio do problema, no meio da tribulação, saber, eu sei com quem eu estou andando, eu sei a quem eu sirvo, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, e o meu foco está no Senhor, e eu sei que o foco dele está nas pessoas, então o meu foco também está nas pessoas ao meu redor, porque eu sei que quando eu cuido de outros, Ele cuida de mim. Há muito tempo eu e minha esposa recebemos a palavra do Senhor dizendo: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Isso é para nós, queridos. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Ouse crer nisso, querido. Por que eu disse que essa palavra é para a gente, querido? Porque eu creio que assim como houve nesse carcereiro aqui, quando Deus apertar, não se assuste, mas eu creio que o sistema financeiro mundial vai falir. Pode não falir, eu acredito que vai. Quando as pessoas ficarem desesperadas, como esse carcereiro aqui, ó, pessoas que hoje te perseguem, pessoas que hoje te fazem mal, ou que de repente até gostam de você, mas zombam do Evangelho. Quem não conhece pessoas assim? Pessoas que ouvem você falar, mas não dão crédito. Querido, o texto diz: enquanto Paulo e Silas oravam, louvavam a Deus, esse carcereiro, todos os que estavam com ele, todos os prisioneiros ouviam Paulo e Silas. Eu posso acreditar também que esse cara aqui, esse carcereiro, também estava ouvindo. O que esse cara está aí? Ele tomou chupatada, apanhou, está ali preso, todo machucado, e o cara está louvando a Deus. E ele sabia, o carcereiro, por qual motivo Paulo estava preso, que ele pregava o tal de Jesus. E eu imagino, né, a diretoria que a peça, a emoção, a cabeça, pensando aqui, eu imagino que o carcereiro falou assim, a emoção dele, o racional, a lembrança, esses caras estavam pregando Jesus. Agora os caras estão apanhando, presos, continuam cantando. E no que eles cantam, vem um terremoto que liberta eles. Será que eles pregavam era verdade? Será que eles estão falando é a verdade? E esse carcereiro cai em si falando assim: foi o Deus dele que trouxe esse terremoto. Eu quero a paz dele. Eu quero a paz que esse Paulo e Silas têm. Eu quero esse Deus, eu quero servir ao Deus dele. Eu acredito, irmãos, mas acredito muito nisso, muito. Que nos dias que estão por vir serão dias difíceis. Muito daqueles que nos zombam hoje, muito daqueles que nos ridicularizam hoje, muito daqueles
que não nos dão ouvido hoje, quando ficarem desesperados, quando as coisas forem abaladas, como esse carcereiro aqui, ó, vão voltar correndo para mim e para você. Vou perguntar: o que eu faço? Aleluia. O que eu faço para ser salvo? Querido, que haja no teu coração o mesmo coração que há em Jesus Cristo, de graça, de misericórdia, para não apontar o dedo, para não dizer bem feito, mas dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que haja plenitude do Espírito Santo no teu coração, para quando aqueles que te zombam hoje voltarem, você dizer: vem ser meu irmão, vem conhecer o Deus que eu sirvo, e Deus te usar para abençoar aqueles que perseguem você. Glória a Deus. Louve a Deus no meio do problema. Olhe para o seu redor e veja aqueles que precisam de Deus mais do que você precisa. Creia em Deus, que enquanto você dá, enquanto você ministra, enquanto você abençoa, o Senhor está cuidando de você. E quando aqueles que te perseguirem voltarem a você, ame-os na prática, dizendo: eu vou te dizer o caminho. E o caminho é esse: não se desespere, porque a paz verdadeira só há em Jesus Cristo. Salvação e vida eterna só há em Jesus Cristo. Caminho só existe um: Jesus Cristo. O Deus verdadeiro só existe um: Jesus Cristo. Todo o poder foi dado no céu e na terra a apenas uma pessoa: Jesus Cristo. Só um perdoa os pecados: Jesus Cristo. Só um é o mesmo ontem, hoje e eternamente: Jesus Cristo. Só um transforma o interior do ser humano: Jesus Cristo. Só um faz a gente vencer aquela timidez: Jesus Cristo. Todo poder, toda honra, toda glória seja somente dada a Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna com Ele. Que haja em nós essa mesma vida do Espírito Santo que houve em Paulo. E eu estou dando pastoria, estou passando. Mas eu quero orar, pastor, se o senhor me permitir. Eu quero orar por você e com você, irmãos. Queria que você ficasse de pé, mas não se dispersasse, por favor. Continua olhando para cá. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu queria orar por alguns grupos de pessoas aqui nessa noite. Já oramos por alguns, vou orar de novo. Olha para mim, não se disperse. Eu queria orar por você inicialmente. Que diante de tudo que você ouviu, presenciou, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Se você quer falar para o Senhor Jesus: Jesus, eu também tenho essa pergunta no meu coração: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Patrick, mas eu já frequento a igreja há algum tempo, não importa. Mas eu quero dizer: Senhor Jesus, eu ouvi, eu quero obedecer, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero essa paz. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero te entregar a minha vida nas tuas mãos. Há alguém nessa noite? Levante sua mão, eu quero te conhecer. Alguém quer entregar a sua vida e falar: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe, mude a minha vida. Há alguém? Levante sua mão, por favor, no seu lugar mesmo. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu quero que o Senhor mude, me perdoe meus pecados. Ainda há tempo. Mas também queria orar por pessoas, e eu vou insistir, que você ouviu isso da história de Paulo, mas o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em nós. E você quer dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu vou ir à frente hoje, não porque o Patrick está me chamando, porque eu quero fazer um compromisso com o Senhor. No meio do meu problema eu quero aprender a louvar o Senhor, e eu quero ir na frente para dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a olhar para o lado, Deus. Se é contigo, vem aqui à frente, eu quero orar por você e com você. Se você quer dizer: Senhor, eu quero louvar o teu nome no meio do problema, tenho dificuldade, mas eu sei que no Senhor eu posso. Sozinho eu não consigo, mas no Senhor eu posso. Ou você quer dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, transforma a minha vida. Também vem aqui à frente para orar também por você.
E por último, você que tem algo no teu coração ainda contra alguém, e essa noite é noite de cura também. Dizer: Senhor, eu quero ir à frente, eu quero sair daqui hoje sem nada contra ninguém no meu coração. Eu quero sair livre do meu interior. Sai do seu lugar, não há vergonha nisso não, querido. Muitas vezes as pessoas nos ferem, e ouça isso: às vezes você tem total razão na situação, não importa, mas isso está te consumindo por dentro. E o Senhor quer te libertar dessa cadeia hoje. Vem à frente. Eu vou orar agora, não vou insistir, mas se você quer entregar a sua vida a Jesus: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero que o Senhor mude a minha vida, perdoe meus pecados. Vem à frente agora, querido. Não deixe para depois. Se o Espírito Santo está falando contigo, vem à frente em nome de Jesus, porque eu vou orar. Eu queria pedir, se possível, que cada um aqui na frente tivesse um membro já, com cada um aqui orando, por favor. Senhor Jesus, louvado e bendito seja o teu nome, Deus. Nós te louvamos, Deus. Tu és bom, Senhor. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida da sua igreja. Queremos te louvar, Deus, porque as pessoas podem até nos prender por fora, mas no interior ninguém pode nos prender. O louvor que brota do nosso coração, ninguém pode nos roubar, Deus. Você que veio aqui à frente, eu quero te incentivar. Comece a louvar agora. Não peça nada a Deus. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a louvar o nome do Senhor. Espírito Santo, enquanto os teus filhos te louvam, enquanto os teus filhos te entronizam, Deus, ministra na vida deles, Espírito Santo. Ministra, Deus, paz no coração deles. Ministra uma convicção de fé sobrenatural, Deus, de que eles são guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles, Deus, que estão aqui, Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, o meu coração ainda tem mágoas, o meu coração ainda tem feridas. Senhor, em nome de Jesus, que essas prisões da alma, do coração, que eles agora liberem perdão, Deus. Arromba, Deus, essas portas, as cadeias, Pai, que prendem o coração, Deus. E traz libertação no coração, traz libertação no interior, Deus, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, aleluia. Liberta o coração dos meus filhos de qualquer condenação, de qualquer, Deus, sentimento de mágoa, de ressentimento. Cura nessa noite em nome de Jesus. Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, meu Deus. Abençoa a tua igreja, Pai. Independente se vier à frente ou não, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Amém, Jesus. Eu quero te suplicar antes de terminar, Jesus. Aleluia. O mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em nós, Senhor. Eu quero declarar aqui diante de todos a minha insatisfação do modo que eu tenho vivido, Deus. Amém. Eu preciso mais do Senhor, Deus. Sim, meu Deus. A tua igreja precisa mais do Senhor. Precisa viver o Senhor em nós, Em Deus. nome de Jesus. Nos ajuda a amar os nossos inimigos, Deus. Nós não podemos ser igual àqueles que não te conhecem, Deus. Amém, Jesus. Faz de nós homens e mulheres diferentes, Deus. Que amemos uns aos outros, aos que nos perseguem, Deus. Nos ajuda a não sermos egoístas, Deus. E confiar que apesar de todas as coisas, seja qual for a prisão, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor será somente dado ao teu nome, em nome de Jesus, Deus. Amém.